Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Camille e hoje nós iremos falar sobre esse livro aqui, O Código da Vinci, do escritor Dan Brown. Para começar, faz bastante tempo já que lançou esse livro, ele foi lançado aqui no Brasil em 2006, então já tem um tempinho aí que ele está nas editoras. Ele também já foi adaptado para os cinemas com o filme com o mesmo nome, O Código da Vinci, e ele já foi bem conhecido, já gerou várias polêmicas, só que só agora eu fui chegar a ler esse livro. Ele ficou bastante tempo na minha lista, só que eu acabava deixando ele para trás, colocando um na frente, lendo outros e deixando ele de lado. Até que um dia eu falei assim, não, agora é a hora, eu tenho que ler esse livro. E ele já me interessou desde o começo, porque ele vai contar a história de um thriller, praticamente de um livro com um pouco de suspense, com um pouco de mistério. Então, como eu já disse, esse é um livro do Dan Brown, e a história começa com o assassinato dos curadores do Louvre, um dos mais famosos, mais importantes curadores do Louvre. E essa morte dele vai acabar acabar trazendo à tona um segredo de uma sociedade secreta. Então, essa morte desse curador acaba levando à tona uma sociedade secreta que até antes estava desconhecida, estava escondida. Então, e aí depois vai trazer outros personagens junto com a morte dele, que é o Robert Landon, que ele é um professor de simbologia, e também a Sophie, que ela é neta dessa pessoa que foi morta no Louvre. E ela é uma policial, ela é uma criptologista. Ela decifra códigos. Então, eles se juntam para tentar solucionar esse mistério, que foi a morte do homem que morreu no Louvre, e a partir daí começa a história do livro. Como eu já estava dizendo no começo, dos pontos que me chamou muita atenção para começar a ler um livro é porque ele é um livro de mistério, ele conta aí com um assassinato e pessoas que vão começar a descobrir o que aconteceu. E eu curto bastante esse tipo de livro, e aqui nele, o Dan Brown, ele faz uma escrita primordial nesse caso. A maneira como ele escreve o thriller, as coisas que ele coloca no livro, é essencial para quem gosta muito desse gênero. Cada capítulo que você termina, dá vontade de continuar, você fica lendo até de madrugada, porque acaba um capítulo de um jeito emocionante, você quer ver como que continua a história, e com isso você não consegue parar de ler. Eu acho muito interessante um livro, principalmente quando é suspense, quando é mistério, e o Dan Brown faz isso de uma maneira primordial, muito, muito interessante. Outro ponto que eu achei muito bom é a questão da história. Eu tinha visto que algumas coisas do livro são reais, fatos históricos mesmo, e o escritor, ele adaptou, ele teve algumas mudanças, ele teve alguma parte que ele deu uma mudada. Então, esses dois pontos. Só que você acaba aprendendo muitas coisas de história que são reais, que são comprovadas, que têm fatos. Tanto a própria sociedade secreta que aparece aí no começo do livro, tanto a Opus Dei, que vai ser uma das questões aí que o livro vai abordar, que é real. Então, ele é bem interessante para você começar a descobrir coisas novas. E principalmente para quem gosta de arte, é um prato cheio, porque ele vai falar bastante sobre, claro, a Mona Lisa, vai ter uma parte inteira que vai girar em torno, tanto que a capa do livro tem os olhos dela. Vai falar bastante sobre a Santa Ceia, do Leonardo da Vinci. Então, ele tem muitas questões de história e de arte, que é muito presente no livro, tanto que também boa parte dele se passa no Louvre, em Paris. Vai passar em duas cidades. Em Paris, no Louvre, pelas ruas de Paris, e também em Londres. Uma última parte do livro, eles passam também em Londres. Então, esse fato da história eu achei muito interessante. Como eu disse, o thriller de suspense eu achei excepcional. Adorei a maneira como ele escreve, como o Dan Brown escreve. E também os personagens, eu achei um ponto bem interessante, os personagens desse livro. Tanto o Robert Landon quanto a Sophie são os personagens sutis, que eles têm questões sutis, só que eles são interessantes. Não são personagens que você não se importa, que você não liga pra eles, tanto faz como fez, você não liga o que acontece. Pelo contrário, você preza pela história deles, você preza pela vida deles. Então, vocês querem que ele descobre as coisas, que eles avancem na história, que nada aconteça com eles. Então, são personagens que você tem um carinho, você tem um cuidado com eles. Então, eu acho isso muito interessante, principalmente quando se trata de protagonistas. Que eu já li livros, existem milhares de livros, que, na minha opinião, os protagonistas não são cativantes. E dessa maneira a história acaba ficando um pouco mais monótona, acaba ficando um pouco mais chata. Nesse livro aqui não, pelo contrário, os personagens são ótimos.
Então, como eu disse, são questões que eu achei muito interessante que o livro aborda. A história dele é sensacional. O plot, aí tem um plot no final, um plot twist no final que eu acho maravilhoso. O final dele é incrível, um dos finais que eu achei essencial a maneira como termina. Todas as pontas fechadas, mas de certa forma tem um clima aí de suspense, um clima de mistério no ar, mesmo que ele termina, que ele fecha a história. Então é um livro muito bom, ótimo para quem gosta desse gênero e para quem também quer começar a ler um pouco sobre esse gênero e quer se deparar com uma leitura fácil, com uma leitura boa, com capítulos que terminam de uma maneira legal. Eu recomendo demais esse livro do Dan Brown. E esse autor, ele tem vários outros livros, outros suspenses, outros mistérios, outros thrillers, e eu pretendo ler mais sobre ele também. Comecei a ler ele um pouco tarde já. Ele já lançou, como eu disse, vários outros livros. Só que eu quero aí continuar lendo mais por Dan Brown. Pessoal, para quem tá vendo esse vídeo agora, por favor, se inscrevam no canal e deixem um like. Eu comecei a fazer vídeos no canal há muito pouco tempo atrás. Vocês podem ver pelas visualizações e pelos inscritos. Só que eu gosto muito de te falar sobre livros, eu gosto muito de falar aqui no YouTube. Tô gostando bastante dessa experiência. Então, quem gostou do vídeo, por favor, deixa um like para dar um incentivo. Obrigada e até a próxima.